É isso aí, senhoras e senhores, são exatamente 10h39 na cidade do Rio de Janeiro e a gente começa agora mais uma edição do programa Milionários da Telecom, com a presença aqui do nosso ilustre Alan Caldas e Andresa Alves. Olá, galera, seja muito bem-vindo. Na verdade, mais uma edição do podcast do programa de treinamento Milionários da Telecom, né? Bom dia, pessoal. Me chamo Alan Caldas. Para ser mais preciso, é a 12ª edição, né? 12º programa. 12º programa de gravação do podcast Milionários da Telecom. E vamos lá, o que é a pauta de hoje que a gente vai falar nesse programa? E eu sou Igor Lemos, tá? Só porque eu não me apresentei. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco da sua vida, da história da sua vida, né? História pessoal. Profissional, né? Também não adianta falar da minha vida, como é que é familiar, afetiva, né? Sim, como você se inseriu nesse contexto profissional do telecom. Sim, um pouco da minha vida profissional. Isso. Vamos lá, então? Você começa a trabalhar aos 9 anos de idade, Alan, é isso? Sim, 9 anos de idade. Nessa época eu morava em Copacabana, mas o engraçado é que às vezes a galera fala assim, morava em Copacabana, o cara era rico, né? Mas eu era o que morava em Copacabana que era pobre, bem pobre, entendeu? Tanto que, acho que está até escrito aí no roteiro, meu primeiro emprego foi entregador de jornal. Entendeu? Não, pô. 9 anos de idade, eu entregava jornal. Mas eu não era entregador de jornal, todo mundo pensa que entregador de jornal é aquele garoto, né? Que pegava o jornal e ia nos prédios, né? Botava assim, né? Não era exatamente esse o meu emprego na época. Na época, o meu emprego era entregador de jornal na banca. Nas bancas. Eu era um ajudante, para falar a verdade. Então, o que acontece? Eu saía para trabalhar meia-noite, e aí eu ia num carro, né, junto com um rapaz lá que era responsável na época. Até tenho intimidade, tenho contato com esse rapaz ainda até hoje, é o Rui, né? E aí eu ia de carro com ele até a Central do Brasil. Aí lá é tipo uns centros de distribuição onde ele pegava vários fardos de jornais e aí a gente passava a madrugada toda entregando o jornal nas bancas de jornais na Zona Sul. A galera pensa que é mole, quando chega durante o dia, de manhã, 10 horas da manhã, o jornal tá lá na banca. Tá destruído, tá morto, né? Mas teve alguém que trabalhou a madrugada toda para aquele jornal tá ali, entendeu? Sem dúvida. Você estudava? Estudava, por incrível que pareça. Eu estudava de manhã. Eu saía eu trabalhava a madrugada inteira, ia direto pro colégio, e aí quando eu saía do colégio eu dormia. Direto, até acordar um pouquinho. Aí dormia, eu saía do colégio meio-dia e dormia até, sei lá, 6 da noite. Acordava e já ia para trabalhar de novo. Meia-noite. Isso. 10 anos de idade eu tinha, acho que 9, 10 anos. 10 anos, eu acho. Caramba. A gente viu aqui também que antes dessa trajetória de entregador de jornal, que você começa dizendo que morava em Copacabana, você também passou boa parte da sua infância em São Gonçalo, né? Aí que acontece, né? Tem uma história aí. O que acontece? Eu não sei como a minha avó, ela comprou um apartamento em Copacabana. Não sei como que ela conseguiu fazer isso. Porque minha avó era pobre, analfabeta, campista, né? Nasceu em Campos, de família de lavradores, né? Pessoa que vivia essas pessoas que vivem no campo, vivem da roça. Sim. E aí, enfim, essa é uma história da vida dela. Eu não tive a oportunidade de gravar ela contando essa história. Mas um dia eu vou perguntar para minha mãe um pouco mais de detalhes. Acho que ela comprou aquele apartamento quando Copacabana não era o que é hoje. Era outra época. Porque minha avó viveu 100 anos, nasceu em 1917. Sim. Então, quando ela comprou o apartamento em 1950, acho que lá, era um bairro mais ou menos. Era um areal. Naquela época, no começo, assim, era um areal com poucos bairros residenciais. Minha avó andou de bonde, porra. O mais quente na época era Tijuca. Aí eu acho que, sei lá, enfim, não sei como ela conseguiu comprar esse apartamento. E aí o fato é que minha mãe não morava com minha avó. Aí eu nasci em Copacabana, minha mãe até morava em Copacabana, mas em outro local.
E aí o que acontece? Eu nasci, depois de 1 aninho, a minha mãe se mudou para São Gonçalo. E eu morei 6 anos em São Gonçalo. Eu tenho algumas lembranças da minha infância lá em São Gonçalo. Era o edifício Alcântara 2. Inclusive, do lado desse edifício tinha um rio, que é o chamado Rio Alcântara. E eu nadei nesse rio. Sensacional. Sensacional. Hoje você falar que nada no rio é algo assim... impensável. Não, hoje a gente não pode nem beber a água potável da cidade. Nem beber a água que entregam, né? Estamos no problema. No Rio de Janeiro, atualmente... Cara, eu pesquei lambari no rio. Eu pesquei peixe no rio. Maneiríssimo. E comi em casa. Maneiríssimo. Maneiríssimo. E tá aí, né? Ainda. Só que vivo. Entre nós, né? Hoje o Rio Alcântara é um valão. Valão completo, total de água preta. Total. É porque não teve planejamento, né? Não é. E a estrutura é muito. Mas eu fiquei intrigada com uma criança, com 9 anos de idade, trabalhar a madrugada inteira. Com essa maturidade toda, né? Com esse... família também deixar, né? Esse emprego não deu muito certo, não. Mas eu vou te explicar o porquê. O que acontece? O meu instinto de liberdade, ele veio com essa idade. Aos 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, eu já minha mãe já não me segurava. Eu já tinha uma necessidade muito grande de ter minha liberdade, de fazer alguma coisa. Na época, não é que minha mãe tenha sido irresponsável, mas ela entendeu que esse trabalho poderia um pouco ocupar minha cabeça. Sim, sem dúvida. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, até hoje eu sou um pouco, né? Bastante, né? Um pouco muito. E na época ela entendia que isso ia ocupar minha cabeça, ia me deixar um pouco mais tranquilo, vamos falar assim. Isso é bom pra você, né? Trabalhar, isso aí. E produzir. Vamos fazer uma pausa aqui comigo. Na minha casa não ia ter conselho tutelar, certo, mas o meu filho ia aprender a ficar quieto dentro de casa, ou por bem ou por mal ele ia. Eu não sei de quando é o ECA que institui o conselho tutelar. 1991. Então foi bem mais recente. Mas vê aí na data, isso com 10 anos já era 91. 90. Então o conselho tutelar veio um pouco depois, na minha época. Por um aninho aí. Na minha época ainda se batia em criança, que eu apanhei pra caramba do meu pai. Mas eu acho que inclusive faltou umas palmadas aí. Ainda era permitido dar um sacode aí, né? Pô, tomei muita surra de pai e mãe, muita. Na verdade, de cinto, o ECA porra. é a Lei 8.069 de 90, né? Ah, tá. O conselho tutelar, ele começa a ser implementado depois, mas o ECA é de 90. Essa coisa tava começando ainda. A galera... Esse bom, né? Esse politicamente correto aí. Certamente já palpável aí de uma situação de resposta de maus tratos, trabalho infantil, né? Sim. Mas eu acho bom esse lance de trabalhar cedo, tudo bem, tem que estudar, mas não tem um americano, molecada de 8, 9 aí, já vende limonada ali em frente. Mas acho que ninguém hoje... condena. Já tá no sangue, né? De hoje trabalhar. Essa questão do trabalho, ele é um pouco mais organizado, né? Tem jovens aprendizes, programas dentro de empresa, né? Só não pode dar abertura para exploração, essas coisas. Aí nessa questão, sim. Mas tirando isso, eu acho muito bom trabalhar desde cedo. Eu hoje concordo com a legislação atual. Eu acho que criança não tem que trabalhar, não. Acho que tem que ficar na escola o tempo todo, até a fase da adolescência. Quando chegar na adolescência, sim, o jovem aprende a dizer o quê? Com 16 anos? Começa? Com 14 anos em já diante, pode começar. Aí essa idade... 14 ainda acho muito cedo, eu ainda acho que é criança. Criança, né? Porque aí você já está falando de adolescente, né? Passou de 12 anos. Passou de 12 anos, já é adolescente. Então o que acontece? Eu acho que criança tem que estar na escola. Entendeu? Não, principalmente. Adolescente também acho que também tem que estar ocupando tempo com estudo, etc, etc. Agora, isso de uma família normal, né? Agora, quando a gente fala de população pobre, aí eu já tenho outras observações. Criança em área de risco, em situação social de risco. Vulnerável. Eu já acho que se trabalhar é menos danoso. É melhor. Claro, criança tem que ter infância, mas vamos falar da minha vida e opinar pouco sobre o país, né? Na verdade, você começa então como entregador de jornal, aí segue aí como balconista de loja de ração de cachorro. Isso é tudo muito aquele menino ávido por ter seu dinheirinho, né? Sim. Menino ávido por ter seu próprio dinheiro. Em que momento... E a família também querendo ocupar o meu instinto crescente de liberdade.
E aí, em algum momento, você está aqui, aula de informática. Deixa eu te explicar aqui o que é esse instinto crescente de liberdade. Eu era um garoto que, com 11 anos de idade, queria sair, sumir o dia inteiro, não falar para onde vai. Você tá entendendo? Eu queria, com 12 anos, sei lá, sair, ficar um dia fora, 2 dias fora, voltar e não dizer para minha mãe onde eu fui, não dar satisfação. Você tá entendendo? E minha mãe, extremamente preocupada, minha mãe é uma senhora que é deficiente física e também, coitada, teve a vida dedicada a criar 2 filhos, sempre com muita tensão, muito tensa para ela essa situação. Então ela sempre tentou me colocar em trabalhos para que pudesse me ocupar e dar mais segurança para mim. Vamos fazer essa correção, entendeu? Porque eu não tive uma situação de mãe ausente. Sei que muita gente tem essa situação, mas não foi meu caso. Eu realmente fui criado só pela minha mãe. Eu morei algumas vezes com meu pai, entendeu? Mas minha mãe não foi ausente, minha mãe foi muito presente. Então, essas atuações onde eu sempre estive trabalhando foram situações em que minha mãe, compartilhado com meu pai, falou: não, vamos colocar ele para trabalhar, porque trabalhar ele sossega. E realmente sosseguei, fazia bem para mim. E eu gostava. Sempre gostei de trabalhar, adorei. Para alimentar esse teu instinto de liberdade ali, né? Para alimentar, não dar alguma coisa para ele... Para ocupar, porque é mais seguro, né? Criança. O trabalho tem hora para chegar, tem hora para sair, a pessoa volta cansada dorme, não tá entendendo? Não fica à toa. Na porta da adolescência, né? 10 para 11, 12 anos, não começar a aprontar, é melhor ficar, né? Mas essa parte aí, que eu fui balconista da loja de ração, lembro muito bem. Existe, eu não sei se existe hoje em dia esse tipo de loja, né? Claro que existe. Existe? Você acha que o pessoal compra ração de cachorro onde? Não, mas olha só. Você mora no centro do Rio, né? Numa capital. Então, quem está nos assistindo vai entender como a loja de ração de cachorro é um pet shop. Também, mas tem loja especificamente. O meu não era pet shop, não. Era loja de produtos agropecuários. Mas ainda tem, sim. Não, isso não tem hoje em dia mais, não. Mas de ração especificamente? Não, a de ração hoje em dia virou pet shop. Hoje em dia... Não, tem loja só de ração que não é um pet shop, porque um pet shop ele engloba, né? Você fazer banho, tosa, ou então, no nosso não tinha pet shop de dar banho no cachorro. A gente vacinava o cachorro. Hoje em dia não se vacina cachorro em pet shop. Se isso acontece, é crime, é errado. Tem que ser um veterinário. Mas na época se vacinava o cachorro lá na loja de ração. E eu vacinei vários cachorros lá. É mesmo? Maria morreu contra. Pô, você, meu irmão, sempre... Não vacinei só cachorro, não. Vacinei porco também. Legal. Várias vezes. Coitado dos porcos. E aí, filho de veterinário, né? Meu pai era veterinário, que ele que me arrumou esse emprego. E lá na época... como é que é? Lá na época... lembro bem, foi em São Gonçalo que eu trabalhei, num lugar chamado Santa Luzia. Hoje em dia virou uma área do tráfico de drogas, nem a polícia entra. Engraçado que já foi um lugar super tranquilo. Entrava, saía a hora que quisesse, tinha pouca violência. Hoje em dia tem barreira do tráfico lá. Entendi. Como pode, né? Mas aí a sua vida dá uma guinada aí desses empregos excêntricos, né? Entregador de jornal, balconista de loja de ração de cachorro. Emprego do expediente, né, Andresa? Assim. Mas tudo bem, vai lá. Para uma área mais técnica, né? Pega uma pegada. Em que momento? Mas olha só, eu não sei se você está aí do lado, tem os locais que eu morei. Você vê que os locais que eu morei pulam. Claro que pulam. Então o que acontece? Eu trabalhei na loja de cachorro, na loja de produtos agropecuários. Eu morava em São Gonçalo. Aí, o que acontece? Em algum determinado momento lá, eu não lembro exatamente quando, eu me mudo para Campos, depois me mudo, eu sei que fui parar em Copacabana de novo. Num apartamento alugado, que minha mãe morava lá. Eu já morei em tantas casas que nem me lembro mais. Não, nessa idade eu já tinha morado pelo menos em 5. Se você reparar aí... Parece como é que tem um instinto cigano em mim, não sei como. Eu ia falar isso, mas eu resolvi ficar quieta. Eu não sei. Isso porque você não cita que São Francisco de Itabapoana, né? Não, ainda teve a época que eu morei em São Francisco de Itabapoana e trabalhei lá também. Acho que aí não tá, não. Não tá, não. Eu trabalhei lá cuidando de boi. Eu pensei que era de pombo. Sério? Lá teve uma época que eu criei pombo, não foi trabalho.
Mas eu morava em Campos. São Francisco de Itabapoana é outra parada. Eu morava em Campos, entendeu? Mas o que eu quero entender é assim, tem um linear na sua vida, né? Tá. Desse momento da criança que ela quer gerar sua renda, né? Porque, assim, na nossa faixa etária de idade, é muito difícil as crianças da nossa época terem esse instinto de querer ter seu dinheiro próprio. Perfeito. Eu tô aqui brincando, etc e tal, mas eu já tinha esse instinto meu de querer o dinheiro próprio, né? Então, eu pegava revistas para vender. Eu fui aos 12 anos de idade tomar conta de uma padaria. Só que eu queria entender, assim, essas coisas que a gente vai... Por comodismo, por estar mais acessível, a gente pegar, trabalhar, né? Essas coisas assim, entregador de jornal. Eu lembrei de um outro trabalho que eu tive também. Lá em Copacabana, tu lembra do Marcel? Sei, lembro não. O Marcel tu conhece, Marcel, que é o meu amigo. Então, lá em Copacabana, eu e o Marcel, a gente catava gibi usado nas escadas dos prédios, porque os moradores tinham o hábito de comprar o gibizinho para criançada e depois jogava fora no lixo. Aí eu catava o lixo, eu abria o lixo, catava os gibis, e aí a gente montava uma banquinha de gibi usado em Copacabana. E vendia. Conseguiam vender até o tapete que pegaram do lixo. Te contei essa história? É porque a gente achou um tapete no lixo. Era um tapete grande, que eles montaram... Eu vou te falar de onde eu peguei esse tapete. Tem um restaurante japonês na Ministro Viveiro de Castro, chamado Azumi. Azumi. Que não põe um centavo nesse programa aqui, mas Aí o que acontece? Esse restaurante, quando fez a reforma dele, construiu ele, sobrou um tapete. E eles jogaram o tapete no lixo. E eu vi aquele tapetão, eu falei, caraca, o tapete é ideal para me vender o gibi. Aí eu fui lá, catei o tapete, recortei a parte que estava meio que mal feita. Não era tapete, era um carpete grosso, desse grosso. E aí... eu estiquei o carpete, na época a gente botava na calçada, e botei o gibizinho. Aí passou uma coroa, e a coroa ficou olhando e tal. Aí eu, e aí, minha tia, vamos levar um gibi? Pô, quer um, quer dois, vou fazer promoção pra senhora, não sei o quê. Aí a coroa falou assim, olha, eu não me interessei muito pelo gibi, não, eu me interessei mais por esse tapete. Sensacional. Aí eu falei, agora mesmo, eu vou tirar todos os gibis e você leva embora. Aí eu vendi o tapete pra mulher, eu e o Marcel. Pô, sensacional. Comerciante. Não, nato, né? Comerciante nato. Tem algum momento aí que você esqueceu. Isso foi um pouco depois de eu ter trabalhado entregando jornal. Tem alguns momentos aí que você esqueceu. Gente, eu não fiquei 10 anos entregando jornal, não. Eu fiquei, sei lá, uns 6 meses ou 3 meses entregando jornal. Mas você conhece o Rui, dali de Copacabana? Não. Não sabe quem é, não. De nome, não. Pode ser que você ouviu, eu associe. Você foi coveiro de cachorro, Não, quando eu morava com meu pai, eu enterrava os cachorros que morriam. Entendeu? O cachorro morria na clínica, aí o dono não queria levar para casa. Ó, dá 50 conto para esse rapaz aí, que o rapaz vai lá e enterra, entendeu? 50 conto na época era um dinheiro. Né? Eu não sei se era 50 não, gente. Acho que não era 50. Eu tô como é que é? Valor simbólico. Referenciando como se fosse um valor hoje, mas esporádico, não... Esporádico, simbólico não, esporádico. Mas o que eu queria entender era em que momento a sua cabeça dá aquela estalada e aí você fala assim, não, eu quero mexer com informática. Você quer entender que momento? Vamos lá. A minha mãe, ela sempre foi muito tecnológica. Minha mãe sempre adorou tecnologia. Minha mãe é uma coroa muito moderna. E hoje eu consigo compreender isso. Minha mãe é muito moderna porque o meu avô era muito moderno. Tanto é que o meu avô era técnico de eletrônica autodidata, sem curso. É aquele cara que abria a televisão enorme e consertava a TV com válvula. Meu avô montou salas de cinema no Brasil inteiro. Belíssimo. Então tem um DNA aí técnico nessa história. E minha mãe, sempre antenada com coisas novas, tanto é que quando veio o advento do videocassete, ela quis ter um videocassete, foi uma das primeiras a comprar. O primeiro videocassete que ela comprou foi usado, de uma aeromoça que trouxe dos Estados Unidos, usou um pouco, não queria mais. Então minha mãe sempre teve um viés tecnológico. Por que minha mãe nasceu com tecnologia? É que a tecnologia da época deles era outra, né?
Hoje em dia a tecnologia é um IoT, né? É Wi-Fi, né? Sim. Mas a minha mãe sempre foi muito tecnológica. Num determinado momento, quando veio o advento dos PCs, todo mundo passou a ter computador em casa, a minha mãe comprou um computador, que foi o primeiro computador nosso, era um 486 DX466. Perfeito, eu lembro. Você lembra? Você tem essa idade? Claro, claro. Eu não lembro dessa sigla toda, não. É porque você é um pouco mais nova Tinha que um a gente. 486 DX266. Você é da época do Pentium. Tinha um 386. Eu sou muito burra nesses negócios, né? Em casa tinha um computador, mas eu não sei dizer pra você. Era o modelo, 486 era um modelo de um computador, que era um PC de mesa, entendeu? Com a torre, com vídeo, com teclado, né? Mouse, e assim vai. Isso aí. Mas deixa eu falar mais que o pessoal anda reclamando nos vídeos sei. que como é que vocês Das interrupções. muito. Tudo bem. Aí vamos lá. Aí o que acontece? Minha mãe tinha um viés muito tecnológico e ela comprou o computador. Tanto é que o computador foi caríssimo. Ela comprou parcelado em 24 vezes. Mas ela sempre adorou tecnologia, sempre. E aí ela comprou o computador, a gente foi lá, a gente não sabia nem instalar. A gente contratou uma pessoa para instalar. Eu até lembro do nome do cara que instalou. O apelido dele era Pé na Cova. Amigo do meu irmão. Chegou a dar defeito uma vez, eu contratei ele para consertar o defeito. Hoje é algo inimaginável fazer uma coisa dessa. Alguém consertar o computador, né? O anos com técnico de informática. Aí o que aconteceu? Embora, né? A minha mãe comprou o computador e ela viu que o computador era uma coisa difícil. Ela, pô, Alan, como é que é? Eu, pô, mãe, tem uma tela preta aqui, Aí minha mãe, pô, esse negócio é complicado. Aí a minha mãe comprou um curso lá em Copacabana, um curso de MS-DOS, porque o computador vinha com uma tela preta, tu tinha que aprender. Era o MS-DOS, era um sistema operacional à época. Aí a minha mãe falou assim, meu filho, eu comprei o curso pra mim, mas eu não vou fazer o curso não. Vai você lá e faz o curso, depois tu me ensina. Aí eu fiz o curso de MS-DOS, foi meu primeiro curso de informática. Aí, beleza, eu fiz esse curso. Depois que eu fiz esse curso, eu realmente dominei, aprendi a usar ali. Aí eu aprendi a instalar o Windows, porque o computador não vinha com Windows na época. Você instalava no MS-DOS. Você tinha que instalar num disquete o Windows. Aí eu arrumei com não sei quem, não tinha internet na época. Aí eu arrumei com não sei quem o disquete do Windows. Tinha que... Lembrou de uma coisa agora primitivo, disquete, né? Mas foi Maneiro, como a coisa começou assim, né? E aí eu arrumei o disquete com alguém, instalei o Windows, aí o computador ficou um pouquinho mais amigável. Tinha o Paintbrush. Perfeito, fazia aqueles desenhozinhos toscos. Tinha o Notepad, aí que acontece. Aí eu aprendi um pouquinho. E aí o que acontece? Um pouco depois, alguém me deu a ideia. Eu até lembro quem me deu a ideia. Uma pessoa pegou e me deu a ideia. Alan, por que você não dá aula de informática? E quem me deu essa ideia era uma pessoa mais velha. Eu tinha assim uns 14, eu tinha 13 para 14 nessa época. Eu tinha uns 14 anos. 14, exato. E aí uma pessoa mais velha falou assim, olha, Alan, quando eu era jovem, eu dava aula de matemática e física para ganhar um dinheiro extra. Só que hoje em dia, a tua época aí é negócio de computador, por que você não dá aula de computador? Aí eu falei, pô, sabe que você deu uma boa ideia? Aí eu comecei a comentar com os amigos. Cheguei a fazer um cartãozinho de visita e tudo, dou aula de informática. E arrumei aluno. Legal. Cara, aí depois foi embora. Aí eu não parei. Dei aula, dei um monte de aula. Entendeu? É porque na época era uma nova linguagem se iniciando, né? De uma ferramenta indispensável hoje em dia. Tinha muita gente que comprava computador. Na época não tinha muito esse advento do anúncio na televisão. Até tinha, mas era caro. Não precisava, né? Aí não tinha anunciando o computador na TV. Mas não precisava. Aí eles anunciavam a venda de computador em jornal. Sim. Aí muita gente comprava o computador e não sabia mexer. Aí eu ia lá e dava aula do MS-DOS. Isso é até hoje, tá? DIR, MyCadir, MKDIR. Install.exe, que é executar um arquivo para instalar. É isso aí. Tu sabe também? Tu fez aula disso? Eu também dei umas aulinhas aí. Tu deu aula ou fez o curso? Não, fiz curso, não aprendi sozinho. Aprendi com um amigo assim. E, pô, como era uma coisa muito simples na época, muito menos mais simples. Tu é velho, hein? Eu tô com 38, né, cara? E já pode dizer que naquela época isso te encantou a tecnologia?
Você, naquele momento, você entendeu Muito. que esse era um caminho... Na época era um mundo novo. Já era um caminho sem volta. A sensação que dá é que eu mergulhei no computador naquela época. Eu tô até hoje mergulhado nele. Era um mundo novo. Só que eu não... Eu tô até hoje mergulhado nele. Eu só dei um timão. Meu negócio sempre foi aquilo. Sempre foi. Isso é a sua vocação, né? Eu adorei aquilo. Você tem essa veia, né? Pra isso, totalmente. Eu adorei informática. De tecnologia, de... E daí você foi traçando uma carreira. Bom, aí daí... Tinha na época a faculdade Estácio de Sá. É 90 e que tá aí? Do curso de programação? 96. Então, 95 mais ou menos, até lembro, 95, eu fazia remo na Lagoa. Eu remava na Lagoa. Remava no Botafogo. Remava todo dia, era, Atleta. Sim, mas pra fazer o dever de casa ali. Também né? no Botafogo, né, gente? Fazer o dever de casa ali, né? Cuidar da carcaça. Bom, aí na época eu remava no Botafogo. E a Estácio tinha uns cursos livres. Esses cursos livres, você ia lá e escolhia o curso livre que você queria. E eu tinha 15 anos de idade, e o curso era livre, qualquer um podia fazer o curso. Curso de férias. Eu acho que tem até hoje isso, não tem? Tem. Hoje em dia curso é tudo online. Cursinhos eletivos, uns cursinhos aí. Mas na época tinha um curso fisicamente lá. E aí eu me inscrevi num curso de programação em Clipper. Era uma linguagem de desenvolvimento. Programação, desenvolvimento de software. E eu fiz o curso de Clipper, me encantei pelo Clipper. E eu adorei, só que eu não tinha os fundamentos. Entendi. De programação. Aí eu fiz um outro curso também. Cara, eu nas férias, todas as férias da Estácio, que era janeiro, julho, eu me inscrevi em 3, 4 cursos. E aí o que eu fiz? Eu também fiz um curso de algoritmo estruturado. O curso de algoritmo estruturado foi o curso que abriu a minha cabeça, abriu minha mente. Porque o curso de algoritmo estruturado, ele ensina a pessoa a programar. Todo programador, ele vem do algoritmo estruturado. Não importa a linguagem que você vai usar. Depois você pode usar Clipper, ou dizer, hoje em dia não exige Clipper, né? É Java, Java, C#, Angular, .NET, você tá entendendo? Mas na época a linguagem que... A base... A linguagem que eu estudei era C. Eu fiz um curso de programação em C. Língua C, né? O pessoal chamava. Linguagem C. Sim. C. Fiz um curso de C++. Não existia Java na época. C. Eu fiz o curso de C. Fiz o curso de C++, que já era o que ia anteceder o Java. E fiz um curso de Clipper. Além do curso de algoritmo estruturado. Então eu fiz vários cursos. Eu adorei estudar tecnologia. É a melhor coisa que existe, né? Eu adorei estudar tecnologia. E o interessante é que tudo isso eu tinha o quê? 15 anos? Ou 14? Excelente. Não, 14. Tudo isso eu tinha 14. Eu fiz um outro curso, até muito bem lembrado. Todos esses cursos livres que eu fazia, olha só, tamanha a minha... Não sei se inteligência ou... Sim. Inteligência. Precoce, mas inteligência, vocação. Vocação. Predisposição. Mas vocação precoce. Eu, com 14 anos, fiz 5 ou 6 cursos de programação que eram matérias de uma faculdade de alguém que tinha 22 anos. Sim, perfeito. De nível universitário. Tanto é que eu fiz, algoritmo estruturado. Agora eu tô lembrando bem, porque já não é mais tão infância. Eu já era adolescentezinho. 14 anos de idade eu fiz algoritmo estruturado. Eu fiz linguagem C, C++. Eu fiz um curso que mudou minha vida. Um curso que mudou minha vida, que é uma matéria de uma faculdade. Modelagem de dados. Você que está me assistindo, esse curso mudou minha vida, modelagem de dados. Existe até hoje essa matéria numa faculdade de programação e ela foi importantíssima. Lá na frente, quando vocês começarem a me fazer outras perguntas, vocês vão ver o quanto o curso de modelagem de dados foi importante. É importante até hoje na minha vida esse curso. Um curso que eu fiz de 2 meses. Foi a base
principal de toda a sua formação, assim. Vou explicar para quem está nos assistindo, talvez não saiba o que é, se você está me assistindo e você é muito novo, por que esse curso mudou minha vida. Modelagem de dados é um curso que ensina você a desenhar um banco de dados conforme uma realidade de negócios. Então você explica, por exemplo, para a pessoa um negócio. Tem um negócio que você quer informatizar esse negócio. Por exemplo, vou fazer um sistema de gerenciamento de provedor. Aí você tem uma tabela de cliente, você tem uma tabela de planos, você tem uma tabela de log de acesso, você tem uma tabela de cobrança. Saber desenhar essas tabelas e modelar elas no banco de dados, você aprende isso no curso de modelagem de dados. Perfeito. Então esse curso mudou minha vida. Aí eu fiz esses cursos todos. Depois, como minha mãe começou a observar que eu tinha realmente essa vocação, e minha mãe parou um pouco com essa preocupação de me botar para trabalhar, porque nessa eu já tinha ganhado uma independência e um caminho que na cabeça dela era um caminho um pouquinho mais próspero. Por que próspero? Né? Ela tinha um filho que dava aula de informática, ganhava o dinheirinho dele. Saía de casa por quase todo dia, tinha 2 alunos por dia. Legal. Entendeu? Aí um dia livre. Porra, tinha um filho que ia fazer curso toda hora. Ainda fazia o 2º grau. Ainda estava no Pinheiro Guimarães ainda. Uhum, ou no Cícero Pena, Colégio Cícero Pena, lá em Copacabana, sei lá onde eu estava. E aí o que acontece? A minha mãe viu que eu me dedicava a isso. Aí eu comecei a inventar outros cursos e pedi para ela pagar. Aí ela, com muita dificuldade, junto com meu pai, pagou. Aí eu fiz no centro da cidade um curso pago de montagem e manutenção de computadores. Eu fiz um curso de montagem e manutenção avançada. Depois eu fiz um curso, hoje em dia é ridículo o nome do curso. Quem é velho vai saber, né? Eu fiz um curso de AutoExec-BAT e Config 6. Era uma parte da configuração do MS-DOS, né? Caraca, tu lembra? Cara, eu já dei umas aulinhas também na época, sério, também. Mas não fui tão a fundo. Eu tô aqui sendo xingada. O Windows tinha 2 arquivos. Olha só, o Windows tinha 2 arquivos chamado AutoExec-BAT e Config 6. E esses arquivos, eles definiam coisas... A base toda do MS-DOS, eram as duas... Não, ele definia coisa... do DOS. Do DOS. E aí... Eu fiz um curso de como mexer nesses arquivos. Perfeito. Entendi. Muito louco, né? Uhum. Maneiríssimo, época maneira, época legal. Curso pago, hein? Maneiro. Aí eu fiz esses cursos e depois eu fiz um curso grande, longo, porque esses cursos eram assim, curso de 2 semanas, curso de 1 semana, não lembro exato. Depois eu fiz um curso longo que durou 9 meses, que era formação de programadores. Numa empresa chamada Unitec. Na época ficava na Uruguaiana esse curso. E o curso era 9 meses aos sábados o dia inteiro. Perfeito. E eu fui aos 9 meses, sábado o dia inteiro fazer o curso. Para se aprimorar, né? Para me aprimorar. E aí nele eu fiz de novo o curso de algoritmo estruturado. Depois fiz de novo modelagem de banco de dados. Aí teve introdução a redes de computadores. Primeira vez que eu vi rede de computadores foi nesse curso. E aí teve uma aula lá que eu levo até hoje para o modelo de telecom na aula de rede, que é o modelo OSI, ISO/OSI. Eu aprendi lá. Então assim, tudo isso teve lá. Uma grande sacada... Aí que tá, né? É que a vida das pessoas é muito diferente de um para um. Só que quem está nos assistindo, que é mais jovem e quer ter um sucesso profissional, eu digo para você assim, os cursos livres, eles me libertaram. Sim, te deu uma formação. Essa é uma sacada. Deu uma formação, uma base. Sacada até para a Daiane depois, né? Fazer um vídeo curto. Os cursos livres são cursos que vão ajudar você a ir longe. Porque são cursos focados em determinados objetivos. Você sai dali especializado naquele assunto. Perfeito. Fundamental, né? Entendeu? Então o que acontece? Ainda continuando nessa pegada profissional. Esse curso, Formação de Programadores,
Foi muito bom. Foi a minha... Foi uma base legal. E esse curso tinha um setor de RH. Eu lembro até tinha uma mulher magrinha que arrumava emprego para os outros. O curso falava, encaminhamos você para o emprego. Legal. E tá escrito aí o que aconteceu depois? Você virou técnico de informática, né? Aí vem uma parte importante da minha vida. E aí, pum, isso dá uma grande amplitude na minha vida. Nessa época, esse curso me encaminhou mesmo para o emprego. Uhum. O emprego de carteira assinada. A tamanha era a essencialidade dessa função na época, né? Aí o que acontece? Esse emprego me arrumou um emprego de técnico numa empresa. O nome da empresa era Netbox. Era uma loja que vendia computadores e eu virei técnico de consertar computadores. Legal. Aí já foi outro... E aí a empresa era uma empresa pequena, era uma empresa na época... Tu botou o cronômetro? Botei. Tá com 35 minutos? Engraçado que não vai dar para contar quase a história toda vai. em 35 minutos, mas tudo bem. Aí o que acontece? Na época, eu quero falar um pouco da empresa. Eu arrumei esse emprego. O curso me arrumou o emprego. E eu lembro até que era um negócio pago. Tipo, a empresa que me contratou tinha que dar uma grana pro curso porque arrumou o profissional. Pela indicação. Aí eu trabalhei nessa empresa. Era uma empresa familiar. Tinha um familiar mesmo. Tinha um casal de donos. Quem era o senhor Hamilton e a dona Dorothy. Lembro muito bem deles, assim, com uma clareza. Uma clareza, vividamente. Eles devem estar vivos, eu perdi o contato, né? Entendi. Nunca mais, né? Pô, você tem o quê? 20 anos? 10 anos? Por aí. 97 atrás? Mais ou menos. 2007, mais de 15 anos, né? E aí o que acontece? Era esse casal de donos e tinha a filha que era a Jussara. E aí ela tocava a empresa. Ela era tipo a gerentona e tal da parada. E eles vendiam computadores. E dava assistência técnica também para os clientes. E aí eu, nesse emprego, rodei o Rio de Janeiro inteiro consertando computadores. E eu tinha... Que idade? 15 anos. 16 anos de idade. 16. 16 anos de idade. Eu tinha Técnico de informática, aos 16 anos. Com 16 anos de idade, eu tinha um emprego de carteira assinada. Legal. Aí, cara, sabe o que rolou? No meio desse... Eu fiquei nesse emprego 1 ano e pouco. No meio desse emprego, eu arrumei um outro emprego melhor. Eu sempre fui muito ansioso, queria muito trabalhar, queria muito ganhar dinheiro. Eu arrumei um outro emprego melhor. Na faculdade faixa. Para ser técnico na faculdade faixa. Para ser técnico da faculdade. Cara, é muito legal porque o TI hoje da faixa, ele é fã do meu canal. Pô, excelente. Ele assiste meu conteúdo e etc. Pode ser que ele esteja assistindo essa parada, né? E um abraço, Reginaldo. Gosto muito de você também, um amigo do coração, e você tá sumido. Bom, e aí eu arrumei um emprego na faixa. Um cara que era TI lá, chamado Edgar, me arrumou esse emprego e me contratou, falando, não, você pode começar. Aí, pô, eu era jovem na época, não tinha essa parada profissional. Eu cheguei lá no meu emprego e falei, olha, eu tô metendo o pé. Entendi. Aí a dona ficou doida. Tá louco? Faz comigo não. Faz comigo não, pelo amor de Deus. Eu não tinha essa coisa. Hoje eu tenho uma responsabilidade. Hoje eu não faria uma coisa dessa. Claro, cumpriria melhor assim. Não, daria uma folguinha pra ela, não, né? Eu hoje teria um... Pô, eu fui patrão, né? Fui patrão 13 anos. Eu hoje não faria isso, sair do emprego, deixar a pessoa na mão. Não, entendi. Você tá entendendo? Sem dar um mínimo de aviso. Eu lá um dia eu cheguei, olha, a gente tá indo embora, porque arrumei um emprego melhor, tem um emprego melhor. A mulher, não, pelo amor de Deus, fica. E aí ela aumentou o meu salário. Entendi, legal. E falou, quanto é que você quer pra... Continuar aí uns trabalhos. Continuar aí. Aí eu falei, não quero continuar. Não, pelo amor de Deus, eu vou te pagar muito bem. E pagou muito bem em carteira.
Legal, maneiro. Cara, passe precioso aí, né? Pra não dizer já naquela época. que como é que é? Pra não dizer que é mentira, eu vou pedir pro meu editor, o Jefferson, colocar aqui nessa tela a minha carteira assinada. Pra quem tá nos assistindo. Pode botar aqui na tela a minha carteira assinada. Lembrando que, vamos tentar fazer uma analogia, tá? A carteira era assinada com R$480. Pega a calculadora aí, por gentileza. Naquela época era como se fosse uns 840 até mais. Não, calma. A carteira era assinada com 480. Você sabe qual era o valor do salário mínimo? R$180. Eu lembro exatamente o valor do salário mínimo. O salário mínimo era R$180. Divide 480 por 180. Dá quantos salários? Quase 2,5. 2 salários e meio. Agora você multiplica esse número que deu 2,5 vezes 1.040, que é o atual salário mínimo. O salário mínimo é divide, né? Não. Pega R$480. Divide por 180. Você vai encontrar um número. 2,66. Pega esse 2,66 e multiplica por 1.000. Quanto é o salário mínimo atual? 1.040. 1.040. Não, aí é o salário mínimo de aposentado, né? Não, geral. O salário mínimo de quem trabalha no estado do Rio de Janeiro é 2.000 e pouco. 1.200. 1.200 e pouco. Mas o nacional, quanto O é? nacional mesmo, piso. Vamos fazer referência pelo nacional. Pelo piso. Eu não sei quanto que é o salário. 1.040. 1.040. Multiplica por 1.040 esse 2,66. 2.766,40. Então, vamos lá. Eu, com 16 anos, trabalhava de carteira assinada e ganhava 2.740, não é isso? R$ 2.766,40. O que naquela época era um... Você hoje conhece um menino de 16 anos que ganha R$ 2.760? Não, difícil. Não, é raro no Brasil. É raro. É difícil encontrar um menino de 16 anos hoje em dia trabalhando. Isso era o quanto eu ganhava na época. Cara, hoje, na época, não tava nem aí pra isso. Mas hoje eu faço uma analogia. Com isso. Eu fico olhando, caraca! Tua capacidade de realização, teu potencial, teu talento, né? Pra aquela época. Eu acredito, caramba, eu ganhava muito bem. E um menino. Eu ganhava tão bem nessa época que eu comprei uma scooter logo quando começou a ter no Brasil. Eu lembro. Tu lembra dessa scooter preta? Lembro, e nessa época a gente falava, opa, tudo bem, não, mas você já sempre na ativa e sempre com esse jeito, essa postura, esse jeito assim, maduro, né? Essa oratória assim, séria, desde os 16 anos, desde novo. Eu lembro. Aí depois de um tempo eu perdi esse emprego, mas eu não lembro se eu pedi demissão ou se eu fui demitido. Eu não estou bem lembrado como foi. Se eu pedi demissão ou se eu fui demitido. Mas eu acho que ficou um pouco difícil para eles. Eu acho que ficou um pouco difícil para eles pagar. Acho que estavam me pagando muito bem. Estavam me pagando muito bem. Para ser valorizado. Caiu um pouco as vendas e tal. Não lembro detalhes. E aí eu sei que eu meio que saí, fiquei umas semanas fora e voltei trabalhando em 2 lojas. Tanto é que eu trabalhei em Bom Sucesso e no centro da cidade. Entendi. Trabalhei em Bom Sucesso na Praça das Nações. Trabalhei lá mesmo. 98 isso. Como que é? Técnico de informática. Técnico também. Técnico, eu ia na cada pessoa com uma pastinha e consertava o computador. A memória estava ruim, eu identificava a memória ruim. Eu tinha uma outra memória, botava para ver se estava boa. Eu andava com uma memória boa, um HD bom, andava com uma fonte boa, eu andava com uma mochilinha. Era uma pasta preta na época. Pra poder dar uma cobertura ali no que fosse preciso. Entendeu? E aí, na época, encheu o saco que eu estava ganhando um pouco. E também inventaram um negócio que na época eu não gostei, era dar um treinamento. A gente vai vender um pacote, você tem que dar uma aula. E aí teve um coroa que eu fui dar aula, o coroa não se entendeu comigo. E aí quando eu voltei, eu tomei um esporro do patrão. Pô, o cara é meu amigo, você foi dar aula pra ele, o coroa não gostou. Aí eu fiquei puto, falei, pô, cara, o coroa lá que não quis aprender o que eu queria ensinar. Sei lá, houve um desentendimento, entendeu? Entendi. E aquilo já me deixou puto, porque eu ganhava pouco nesse serviço, eles ganhavam muito, eu ganhava pouco. Não estava servindo. Aí eu falei, não quero mais não. Aí meti o pé. Entendi. Da empresa. E passei a atuar como TI sozinho.
E fui embora como TI sozinho. Embalou legal. Embalei legal. Aí já que mais que tem aí depois para tentar me relembrar? Aqui tá... Eu acho que você pulou alguma coisa aqui, porque eu lembro que quando você ainda era adolescente, você trabalhou no Caju, em alguma empresa. Ciatrans, fui estagiário de uma empresa no Caju. Uma empresa de logística, de containers na praia do Caju. Caju, puta que pariu. Fez parte da minha vida. Que persegue até hoje. E faz até hoje. Aí eu morava em Copacabana na época, pegava um ônibus. Melhor não reclamar, né? Eu pegava um ônibus, o 455. E... Por que eu pegava ônibus se eu já tinha moto antes? Estranho, né? Uma parte da minha vida que nem eu lembro. É que eu acho que essa história do Caju, ela antecede a situação da moto, não? Essa empresa que você trabalhou no Caju, ela antecede a situação da moto. Porra, antecede, porque depois que eu tive essa moto, eu nunca mais deixei de ter nada de moto. Não, mas tá certo. Tem que ficar... Você pulou aqui, Pô, gente, a minha vida foi tanta coisa que eu nem lembro. Eu acho que antecede... Será que antecede o negócio? Porque você botou aqui, curso de programador, técnico de informática, aí você já pulou para a faculdade de informática. Aí botou aqui, TI... No Caju Superpesa. Mas isso já foi um outro emprego. Porque a Ciatrans era uma empresa da Superpesa. Já é um outro emprego. Mas tá confuso, mas tudo bem. Mas o fato, eu fui estagiário lá, eu pegava todo dia um ônibus de Copacabana até a Avenida Brasil, soltava na Avenida Brasil, pegava uma Kombi e ia trabalhar na Rua Praia do Caju. Trabalhei nessa empresa há muito tempo e essa empresa teve um lance legal. Porque essa empresa era grande, tinha muita coisa de informática para fazer, e eu dava suporte para tudo, eu era novinho, eu tomava conta da empresa inteira e ainda era desenvolvedor de sistemas. E eu comecei a desenvolver os meus primeiros sistemas nessa empresa. Legal. Eu desenvolvi em Visual Basic, VB6. Aí, do nada, tu pula pra política. Não, faculdade de informática, porque isso veio um pouco depois. Quando eu pulei pra política, eu já tinha a Lan House. Também deu uma conferida numa faculdade de informática, né? Não, né? Eu sempre estudei. Sempre estudei o 2º grau à noite. Quando eu terminei o 2º grau, eu fui fazer faculdade de informática. Entendi. Só que eu fiz 2 anos de faculdade e depois eu falei, cara, ganhar dinheiro não tem a ver com faculdade. Então eu vou trancar a faculdade. Totalmente, depende, totalmente. Eu enchi o saco e falei, não, vou trancar a faculdade. E por que do nada tu caiu na política, assim? Não sei, eu tinha um instinto de indignação, perfeito, que queria melhorar as coisas, que queria melhorar o país. Fazer de um jeito novo, diferente. Fazer de um jeito novo. E diferente, né? E aí eu entrei pra política, que furada que eu me meti. Ainda bem que se livrou a tempo. Não, assim, eu acho que toda experiência é válida. Eu entrei pra política pela primeira vez na época do PSDB, na época o Fernando Henrique era presidente. E, enfim, eu vi ele na televisão, achava ele assim um cara interessante. Hoje em dia tu fica velho e vê que é tudo ladrão, né? Eu não sei, Alan. É ladrão. Eu não sei. Comigo não tem mais. Não sei. Todos são ladrões. Os que não são vão virar. Eu não sei, meu amigo. Mas na época eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, tá? Sem fazer interrupção, sem nada. Mas aí que não é. A gente não tem, assim, grandes máculas na imagem de Fernando Henrique Cardoso, né? Pelo contrário. Ele fez um governo que expandiu muito a economia. É o ladrão que não foi pego porque na época não tinha um gravador pequenininho, porque não tinha filmadora na caneta. Hoje em dia, esse montão de gente que é pego aí na política, roubando, é por causa do monte de traquinagem tecnológica que existe. Hoje em dia, o cara me dá uma caneta aí. Existe uma caneta espiã que vende no Mercado Livre. Essa caneta espiã já está até ultrapassada. Já está até ultrapassada. Tem coisa melhor, um botãozinho que é a câmera. Então, o que acontece? Na época do Fernando Henrique, que era o que, 98, não tinha esse negócio. Ele era o ladrão que não foi pego. Presidente, ex-presidente, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não é? Eu não compartilho dessa opinião, ele tá? Ele tá nem aí pra gente. Não, só pra... Então, hoje em dia, meu irmão... Gente, eu não tô xingando ele. Pode falar? Eu não tô xingando... absolutamente nada, né, meu? Eu não tô xingando eu acho que você ele. tá fazendo uma afirmação do qual a gente não tem Eu não tô xingando ele especificamente, não. Eu só tô dizendo o seguinte... Todos os políticos são ladrões. E na época eu achava... acho uma generalização muito pesada. Mais uma vez, todos os políticos. Que não é, eu não sei, eu não tenho nada a ver com isso. Mas vai lá. Então tem político que não é ladrão. Eu acredito que tenha.
Tem? Eu acredito que tem. Pessoal, Os que não são ladrão são, sabe o quê? Prevaricadores. Que vê roubando e não faz nada. mas isso Prevaricar é isso, né? Prevaricar é isso. É quando Mas o acho que servidor você tá- público é omisso. Acho que Fernando Henrique Cardoso foi um grande presidente para o nosso país. Ih, cara. Eu acho que foi de extrema importância Presidente da para a juventude do economia, PMDB, entendeu? Andresa. Inclusive, eu acho que esse boom que te dá o acesso a ter computador em casa, a parcelar em não sei quantas mil vezes, isso tudo é graças a um plano chamado Plano Real do Fernando Henrique Cardoso. E eu acho que a gente não pode querer ser injusto, não, entendeu? Tá bom. tudo bem, mas Mas deixa eu contar a minha história da minha vida, porque o programa é meu, né? claro, Ah, sim. contar, por favor. Aí o que acontece? Nessa época eu entrei para política. E eu entrei atraído pelo PSDB. E aí eu me filiei ao PSDB, passei a participar das reuniões, bababá, virei presidente da juventude do PSDB. E nessa época eu passei a conhecer muito política. E eu também fiz os cursos, porque lá tinha uma fundação, que não é do PSDB, mas era uma outra fundação. Fundação Cândido Mendes. Não. Não é? Teotônio Vilela. Teotônio Vilela. Fundação Teotônio Vilela, que ela dava cursos. Eu fiz alguns cursos. Um desses cursos que eu me lembro é a História Econômica do Brasil, por exemplo. Eu estudei sobre a história econômica do Brasil. Excelente base, excelente. É uma parada legal. Lá eu fiz um curso de formação política, que é o LAP, Laboratório de Aprendizagem Política, onde eu aprendi tudo sobre política. Eu já sabia um pouco, mas aprendi mais profundamente. Excelente. Câmara, bicameral, sabe? Presidencialismo, Os e regimes. parlamentarismo. Tudo isso eu aprendi. Então, assim, eu aprofundei o meu senso cívico na política. Infelizmente, você não tem condições de mudar, de modificar as coisas, mas eu aprofundei lá. Essa foi uma época. Adquiriu conhecimento de causa, né? E na época eu me envolvi num trabalho de uma instituição chamada... E esse é um trabalho profissional, tá? Eu tinha 20 e poucos anos, o chamado IBPJ, Instituto Brasileiro de Pesquisas Públicas de Juventude. E nesse IBPJ... eu fiz um trabalho profissional de coordenador. E a gente fez eventos no estado todo político. Eu lembro. Tu lembra? Lembro quando você estava no partido. Isso. E engajado, né? Engajado, né? Engajado. Nessa causa aí. Gente, que mais que tem aí de roteiro? Nós batemos 52 minutos e ainda teria muita coisa aqui, que é um momento onde você volta ao Caju para Lan House. Eu queria dar uma sugestão. Vamos concluir esse... e aí a gente já começa essa guinada da Lan House pro provedor via rádio. O problema é que tem ainda... Vamos bater mais 10 minutos. Vamos levar o programa até 1 hora. Porque, para fechar, porque aí depois daí começa o provedor. Eu achava que a gente devia começar o provedor em outro tema, não? Nem dá para falar de novo sobre o provedor, porque é bem mais longo. E acho que talvez a história que todo mundo queira ouvir, né? A do provedor, né? Mas aí a gente deixa aquele gostinho de quero mais. Como é que é? A Carminha na Vida Brasil. Oi, né? Congelou. Tá, então, mais 5 minutos. Deixa eu só explicar uma parada. Eu, quando TI, consegui diversos clientes. E como eu era programador, eu conseguia convencer os clientes a desenvolver sistemas. E eu, como programador, desenvolvi sistema para empresas interessantes. Patrimóvel, Carvalhão, Superpesa, Interportos. Eu desenvolvi um sistema de gestão de containers muito bacana, muito bom, no Caju. E aí eu trabalhei numa empresa chamada Porto Novo, no Caju. Foi muito interessante esse trabalho no Caju. E aí o que acontece? Nessa época que eu trabalhava nessas empresas, essas empresas tinham necessidade de instalar a internet. Uhum. E aí, na época, eu colocava um modem externo com um computador gerenciando o modem. Era a forma como a gente utilizava a internet na época. O modem conectava na linha de escada e aí eu instalava um servidor de e-mail temporário. O computador mandava e-mail para o servidor e o servidor ficava tentando mandar o e-mail. Tanto é que eu tenho até a história de um cara chamado Abud. Era muito interessante esse cara. Eu instalei esse sistema... Deixa eu contar essa história, peraí, bem legal essa. Eu instalei esse sistema lá, na época era um sistema de e-mail chamado Mercury. Era bem bacana. Era um sistema levinho que funcionava no Windows. E você via fisicamente. Aí o que acontece? O computador mandava o e-mail para esse computador e esse computador mandava o e-mail para a internet.
E aí o que acontece? O coroa escrevia o e-mail e clicava. Ele clicava e se arrependia de ter mandado o e-mail do que escreveu. Aí ele, Alan, vai lá correndo, desliga o servidor pro... Pô, ainda dava tempo aí de abortar, né? Ainda hoje em dia. Hoje já era. Hoje em dia não tem como, né? Um sopro, né? Mas ele era um coroão gordão, que ele não levantava muito. E aí, cara, esse coroa me deu várias oportunidades profissionais. E aí, ele era muitas vezes. Alan, eu me arrependi de ter mandado e-mail, vai lá, desliga o servidor. Eu levantava correndo, tirava o modem da tomada. Dava pra salvar. Aí ele, olha aí, não foi enviado ainda não. Ele, graças a Deus, deleta aí. Ele deletava, ele ia lá e reescrevia o e-mail. Dava pra salvar, né? De vez em quando tem essa vontade, né, João? Porra, de vez em quando. O nome da empresa era Ocean Wheels. Nem existe mais. Ela vendia frete marítimo. Espaço no navio. Vendia espaço no navio. Belíssimo. E tinha o Abud e o Arno, que eram meus clientes na época. Eles existem até hoje, estão mais coroas, né? Mas existem, todos os dois. Legal. Bom, e aí eu era TI nessas várias empresas, desenvolvi sistemas, eu era já um programador experiente, desenvolvi sistemas web, programava em ASP. Gente, hoje eu sou programador ainda, tá? Programa em ASP, programo microcontroladores de eletrônica, me formei técnico de eletrônica, me formei técnico em telecomunicações. Uma sumidade, né, amor? Não, sumidade. Pra mim é. Eu considero pelo Inventa cada geringonça. É porque... Não, é porque é um cara que tem conhecimento de causa no assunto. Porque no meu setor tem aqueles caras com aquelas carreiras formais, né? Que é engenheiro, pós-graduado em engenharia, fez a faculdade Santa Rita de Sapucaí, né? Mas você é um cara extremamente operacional, né? Então o que acontece? Eu sou autodidata. Autodidata e operacional. Você resolve. Sim. De tudo que eu já vi, assim, né? É o metamor. Profissionalmente, você é um cara que resolve. É o metamor fácil. Entendeu? Eu acho que aqui a gente pode encerrar pro podcast e aí não ficar longo. a gente inicia um outro contando aí em outro momento a gente inicia outro para fazer essa outra pegada e continuar o resto da história toda. Isso aí. Muito obrigada. Obrigado aí pela audiência de vocês. Um abraço. Se você gostou, se você foi até aqui 50 minutos de vídeo e gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Um abraço. Aí assista também nas plataformas digitais, né? Plataformas digitais, Spotify, você pode ouvir isso no Spotify. YouTube, Instagram. iTunes, Deezer, YouCast. Um abraço, até logo.